Bem-vindos de regresso a mais um E o Resto é Ciência. Eu sou o José Manuel Fernandes, comigo está, como sempre, o Miguel Miranda, geofísico, académico, e hoje vamos aproveitar um evento recente. Há poucos dias, poucas semanas, houve um pequeno sismo na ilha de São Jorge, nos Açores, mesmo no coração dos Açores. Não foi nada de muito grave, houve apenas umas pequenas, uma derrocada numa via de acesso a um daqueles locais chamada Fajã dos Cubres. As fajãs são as formações muito características de algumas ilhas açorianas, particularmente da ilha de São Jorge. Caíram umas pedras, não houve feridos, não houve nada especial, há sempre aqueles sustos. No entanto, este tema é particularmente interessante porque esta ilha, que já não tem assim grandes sismos há 2 séculos e meio, portanto há 250 anos, é uma ilha onde há muito pouco tempo esteve quase, enfim, estou a exagerar um pouco, mas esteve quase a haver um vulcão. A lava estava a subir, não chegou cá acima. Sei que na altura o Miguel estava muito atento a essa subida da lava, que é uma coisa que nós hoje conseguimos detectar, mas já falamos um pouco disso. Antes Miguel, queres falar um pouco sobre porque é que aquela ilha se chama São Jorge? São Jorge. E isso é interessante porque, como irão ver, tem uns aspectos que são históricos, outros que são geofísicos, que é o que é interessante, e geológicos. São Jorge é hoje em dia, fala o santo padroeiro do exército português, mas é preciso perceber... E continua a ser, que é uma coisa que se formos ver as insígnicas do exército português, continua lá a estar por São Jorge. Portanto, quem é que era São Jorge? É a primeira questão. São Jorge era um soldado romano, era um tribuno, nascido provavelmente na Capadócia, portanto ao pé das chaminés de Fada, que muitos já ouviram falar e outros já conseguiram visitar, que hoje em dia é na Turquia, e que recusou renegar a fé cristã por ordem do imperador Diocleciano e foi martirizado no século, mais ou menos 300 anos depois de Cristo. Ele é representado sempre como uma espada, porque na geografia cristã a espada é simultaneamente o sinal de ele ser um militar, e o segundo era o facto de ele ter sido degolado no martírio, portanto ser também a forma como ele foi martirizado. Estamos a falar de 303 depois de Cristo, portanto ele foi martirizado num sítio que também fica em Israel, Lida, mas na altura ainda o Império Romano não era cristão, não é? Exatamente, mas quando o Reino de Portugal se começa a estabelecer, o nosso grito de guerra era Santiago, por Santiago. Mas a partir do Afonso IV... Quer dizer, o que faz algum sentido, porque estamos na Península Ibérica, o nosso primeiro rei vinha da Galiza, e Galiza é a terra de Santiago. É a terra de Santiago. E, portanto, mas Dom Afonso IV generalizou o uso do grito de batalha São Jorge, para substituir Santiago, e em Aljubarrota há o confronto entre os portugueses e os espanhóis, nós por São Jorge e os espanhóis por Santiago, e a partir daí São Jorge passou a ser a nossa distinção. O que nos aproxima um pouco dos ingleses, como sempre. Já na altura. Já na altura. Porque aparece também o São Jorge porque devido ao facto dos cruzados ingleses terem participado na conquista de Lisboa em particular, e portanto... E depois temos novamente ingleses na Batalha de Aljubarrota. Exatamente, e portanto tudo isto criou esta Quem diz mal da velha Albion esquece da mais antiga aliança do mundo. E conturbada. E que é interessante é que a Terceira é uma das ilhas dos Açores que foi inicialmente descoberta, e é um dos capitães da ilha de Terceira que vislumbra, o que aliás não é muito difícil, deve dizer-se a Terceira, a ilha, e que lhe dá o nome de São Jorge. E ainda hoje se disputa se ele lhe deu o nome de São Jorge porque ele foi avistado ou desembarcou no dia de São Jorge, que é o dia 23 de Abril. Eu também sou Jorge, portanto é um assunto que me é particularmente caro, ou se foi pela forma da ilha, porque a ilha de São Jorge, ao contrário de todas as outras ilhas dos Açores, é uma ilha alongada, que exatamente simula... Quer dizer, é alongada, mas é uma alongada quase homogénea, porque fica ao lado da Ilha do Pico, que também é alongada, mas é assim um bocado mais longa, e depois tem um cone muito elevado, que é o Pico. Todas as ilhas vulcânicas normalmente são conhecidas pelo facto de ter uma estrutura que pelo menos parcialmente é cónica, e é cónica porque ela corresponde essencialmente à imagem, à superfície do que é a câmara magmática em profundidade. Portanto, é o vulcão, que eles chamam de vulcão.
O São Jorge não é bem o assim. mais evidente é o Pico. Mais evidente é o Pico. O do Faial também tem lá a sua cadeira em cima. Na terceira há um, mas que está mais desfeito. Em São Miguel há vários. O mais conhecido é a cadeira. O Fogo. Sete Cidades e o Fogo. E mais dois. O Pico é o mais conhecido apenas pelo facto de nunca lhe ter saltado a tampa. Sim. Portanto, é um vulcão que não formou uma caldeira. Sim, e ao Pico e o Piquinho. E não sabemos se no futuro isso irá acontecer, se bem que existe alguma probabilidade disso acontecer. Existe também uma grande diferença, é que quando nós olhamos para um mapa dos Açores, nós temos uma sequência de ilhas que está à volta daquilo que se chama em geologia o Rift da Terceira, que é um conjunto de bacias que vão desde a bacia oeste da Graciosa até à bacia da Povoação, que está a sudeste de São Miguel, e isso é uma zona claramente em abertura, uma trincheira. Da mesma forma, Pico e Faial, se olharem bem para o mapa com cuidado, verão que também é uma pequena trincheira, não tão desenvolvida, porque o Pico está incólume, mas o Faial está todo partido em pequenas falhas, formando aquilo que se chama na geologia um graben, mostrando que ali também há uma zona de abertura. E São Jorge está ali no meio, olhando para o sul... Está no meio entre as duas, não é? Entre as duas eixos, olhando para o eixo sul, em que praticamente já estamos na placa africana, e olhando para o eixo norte, a norte do qual já estamos seguramente na placa euroasiática. Porque no caso concreto dos Açores nós temos duas ilhas que ficam na placa americana, claramente, que é Flores e Corvo, e as outras ficam aonde? Umas na placa mais perto da placa africana e outras mais perto da placa euroasiática. Porquê é que dizes mais perto? Não ficam em nenhuma delas precisamente? Porque isto é uma zona que tem alguma deformação, que está distribuída numa zona extensa geograficamente e, portanto, as placas não têm propriamente uma costura que tenha feito à tesoura. A principal costura é a bacia da Hirondelle, que é o nome histórico que tem a ver com o navio de investigação. Essa bacia fica... Mas a outra costura também conta, a do Pico Faial. E, portanto, entre estas duas costuras que estão em abertura, temos uma gradação entre o que é Eurásia pura até o que é África pura. Para ter uma noção, por exemplo, que há já ilhas que ficam mais distantes desta agitação, como, por exemplo, Santa Maria, que é uma ilha mais antiga. Foi feita no outro sistema, é mais antiga, tem outra história. E São Miguel tem uma situação ainda um bocadinho diferente, porque... se olhar para a ilha de São Miguel, ela está a estender-se, ela estende-se quase 2,5 mm por ano, em que o Nordeste cada vez é mais euroasiático e as 7 cidades cada vez são mais África. Portanto, é a única ilha que é partida a meio pela separação entre as duas placas, e é por isso que é também a região que é mais seguida do ponto de vista da Estás a dizer que está a estender-se? Está a estender-se. Portanto, o Nordeste mais perto da placa... O Nordeste euroasiática. Euroasiática, sim. E a outra cidades africana. E, portanto, africana, não, americana. Africana. A América está do outro lado. As 7 cidades, mas 7 cidades não fica... Enfim. Fica assim, mas isto aqui é a África. Agora deixem-me lá corrigir, já falámos sobre isso. É Núbia, não é? Porque a África já não existe como placa única, já há duas. E o que é interessante... é que esta situação de São Miguel é realmente muito peculiar, não é por acaso que a Universidade dos Açores, o IVAR e o Civisa têm uma grande pressão de monitorização sobre São Miguel, exatamente porque é uma ilha que está em extensão, mas na verdade os grandes sismos têm ocorrido perto de São Jorge. O de 1980, o sismo que houve agora, que não é tão grande. Em 1980 foi sobretudo esse sismo da terceira, se tivesse apanhado muito São Jorge. Mas geofisicamente o mecanismo é o mesmo, é a zona de transferência entre os dois grandes eixos que estão em abertura. Aí é que há fraturas que libertam energia sísmica com uma maior magnitude, e não é por acaso que, apesar deste sismo não ter tido uma magnitude muito elevada, mas foi razoavelmente elevada, e ter estado na ponta sudeste de São Jorge, que teve já efeitos significativos em termos de derrocadas para as Fajãs. Mas diz-me lá uma coisa, estas ilhas, as ilhas dos Açores, todas elas, tu disseste que São Miguel está a esticar-se, por assim dizer, mas elas também não estão a mexer em altura e... Elas estão a mexer em todo lado. Assim, uma ilha, as ilhas dos Açores são uma espécie de um compromisso
entre as forças que as fazem levantar-se, que são as forças vulcânicas, é a intrusão magmática que leva a que a ilha se vai soerguendo, reconstruindo-se com sucessivas erupções, e as forças que a levam a subsidir, de tal forma que já existe uma quase ilha, que é chamado o Banco de Princesa Alice, que está a sudoeste do Pico e Faial, onde já foram identificados calhaus rolados, o que quer dizer que já esteve à superfície. Portanto, esteve cá em cima e voltou a afundar. Esteve cá em cima e voltou-se a afundar. E porquê é que se afunda? Porque quando nós temos uma zona de abertura numa situação em que duas placas se separam, nós começamos por ter o soerguer da litosfera, mas depois ela, ao arrefecer, vai sempre afundar-se. E, portanto, nós temos a subsidência, desculpem-me a palavra, a descida, que tem a ver com o arrefecimento, essencialmente, e temos, normalmente, a subida, que tem a ver com a construção vulcânica. E é nesta contradição que as ilhas vão evoluindo. Se me perguntares o que é que vai acontecer daqui a umas largas dezenas de milhões de anos, provavelmente já estarão todas um bocadinho lá mais em baixo, porque elas vão se afastando das zonas de abertura e, portanto, vão subsidindo com a litosfera oceânica normal. A não ser que tenhamos erupções. Mas, por exemplo, do João de Castro, que também é um monte que está entre São Miguel e a Terceira, também já esteve à superfície e neste momento não está, se bem que tem erupções com alguma frequência e tem sismos e ainda com muito mais frequência. Mas não temos algumas ilhas, por exemplo, pelo menos duas que eu conheço diretamente, que é em São Miguel há povoações, há locais em povoações onde nós vemos construções humanas submersas por lava, é o caso norte de Ponta Delgada, há nomeadamente um lavadouro que parece que a água é lava, e também temos em São Jorge, em que temos uma torre de uma igreja que é o que sobra de uma erupção. E essa grande erupção, portanto, foi praticamente foi 2 anos depois do sismo de Lisboa, foi em 1757, o sismo que lhe deu origem tem uma magnitude estimada em 7,5, portanto, reparem, é inferior até ao sismo de 1969, só que é na ilha, e ao ser na ilha, claro que dá um grande impacto. E aqui há 4 anos, em 2022, existiu mais uma vez a formação de um dique em profundidade. Deixa-me ir para trás. Também é melhor. Quando as placas se afastam, criam espaço. Este espaço não tem que ser muito grande. Às vezes o espaço é apenas de dezenas de centímetros. Só que nesse espaço, que são dezenas de centímetros, pode aparecer material que chega à superfície a partir do manto superior. O manto superior nos Açores não está muito profundo, porque aquilo, como é uma zona muito nova do ponto de vista geológico, a crosta ainda é razoavelmente fina. Vamos pôr-lhe 8 km, para sermos simpáticos. A partir daí para baixo já estamos a falar de uma zona que tem uma temperatura mais elevada e em que o material... Quando falas de temperatura elevada, estamos a falar de quê? Porque nós falámos aqui não estamos a falar de 5 mil graus, não é 5 mil graus, sim, mas são temperaturas... Centenas de graus, portanto, não é apenas aquilo que os 30 ou 40 graus a mais que teríamos por entrar numa mina, ainda tem outro efeito, ao haver este afastamento, a criação deste espaço, há libertação de voláteis e há também despressurização. Isso também pode levar a aumentos de temperatura muito pontuais. Há tais difusões magmáticas, depois se vê à superfície. E o que se passou em 2022 é que temos uma situação de uma crise sísmica longa, não é? Nós tivemos cerca de 13 mil sismos durante uma semana, para se ter uma ideia, mas o processo prolongou-se várias semanas. Estás a falar de 13 mil sismos, as pessoas davam por quantos? Desses 13 mil... Há muitos mesmo assim. Esta situação é difícil, para quem não estava lá, é difícil de se perceber. Nós temos uma situação em que a ilha está a tremer quase todos os dias. Todos os dias há um sismo sensível. E várias horas por dia, não é? Várias horas, é um sismo sensível. E em que, do ponto de vista dos meios de observação, portanto, a ilha tinha 3 ou 4 sensores GPS e, eu diria, num prazo curtíssimo,
os vários grupos nacionais e não nacionais que imediatamente encheram a ilha de registros e de formas de verificar. Os geoquímicos, em particular os nossos colegas da Universidade dos Açores, reforçaram os meios de observação de fluidos para tentar perceber a que profundidade é que estava a acontecer um movimento que dava origem aos sismos, se era vulcânico, se era tectónico, o que é que teria de se esperar. E temos outra grande vantagem, é que desde há muito tempo nós temos a capacidade de, por satélite, verificar a existência de movimentos do solo, em particular a inflação. E aquilo engordou, não foi? E aquilo engordou um bocadinho e na imagem de satélite que sucede a esta semana 19 a 26 de março, verifica-se que há um empolamento da ilha numa região, de tal forma que, fazendo-se umas contas com uns modelos matemáticos razoavelmente simples, se verifica que nós estávamos a ter ali um dique, que é como se chama este muro de lava que vem das profundezas e que estava a chegar a meia dúzia de quilómetros de profundidade e que se estava a prolongar no sentido das velas. Para quem conhece a ilha é muito simples, digamos, não é bem a ponta noroeste, mas é um bocadinho antes. Só que esta situação era uma situação de grande complexidade em termos da proteção civil, porque a ilha, que para quem a conhece, é uma espécie de um grande muro. Aquilo houve evacuação de pessoas, não é? Teve que haver, porque se houvesse mesmo uma erupção de pequena importância, mas que fosse subaérea, nós estávamos a isolar uma parte da ilha do aeroporto e do porto. E, portanto, iria ser muito difícil retirar de lá as pessoas. E, a partir daí, a Proteção Civil Regional, que seguiu isto, eu diria, ao minuto, e não estou a falar de cor, teve que tomar decisões mais complexas porque não podia deixar uma parte da ilha isolada com risco crescente. Aqui houve claramente uma enorme colaboração entre... Toda a gente. É preciso dizer que havia investigadores desde a Inglaterra até às Canárias, até Portugal, até a França, todo o mundo estava em cima deste acontecimento, porque ele hoje em dia nós quase conseguimos seguir isto em tempo real. E ao seguir em tempo real ganhamos uma enorme responsabilidade. E depois havia a história de 1757. Mas vamos a essa história daqui a bocadinho. Agora temos que fazer o nosso habitual interrupção e depois até temos que recordar exatamente a dimensão disto, porque tinha uma dimensão importante, eram uns quilómetros ainda. Regressamos dentro de alguns minutos. O Renato estava apático, ele parecia que não estava lá. As testemunhas, as mensagens e os vídeos que ajudaram a polícia a desvendar a forma como Renato Seabra assassinou Carlos Castro em Nova Iorque. Até hoje, gostava muito de perceber o que aconteceu. Estes são os bastidores nunca revelados da investigação a um crime brutal. Os Ficheiros do Caso Carlos Castro é uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Joana Santos, com banda sonora original de Júlio Rezende. Último episódio. O júri chegou a uma decisão. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso para a segunda parte do E o Resto é Ciência. Estamos na Ilha de São Jorge, estamos a recordar os acontecimentos de 2022, março de 2022, quando houve uma crise sísmica, e o Miguel estava a explicar-nos que isto foi tudo acompanhado muito de perto e sabemos que houve ali um dique, não é? Um dique que estava, por assim dizer, a subir e que tinha uma dimensão ainda relativamente grande, terá sido 6 km de comprido, uma largura, enfim, mas dezenas de centímetros. 60, 70 centímetros. Mas a profundidade ia até ao manto superior. Tá bem, mas chegou até... Como perto esteve de chegar cá acima? Muito perto, esteve a 2 km Portanto, ali tu há pouco disseste que a largura da crosta naquela zona será 8 km. Exatamente. Portanto, aquilo rompeu a crosta, rompeu 3/4 da crosta. Exatamente, e a questão toda era isto vai chegar à superfície ou não. E, portanto, nessa altura ainda há um novo reforço de observação com
sismómetros submarinos que são colocados também com o apoio da Marinha Portuguesa, da proteção do IPMA, das autoridades regionais, do Civisa, toda a gente colaborou para rapidamente ser possível de seguir isto praticamente ao dia, diria praticamente à hora, e na verdade veio-se a ver que não chegou, teve quase, mas não chegou a chegar à superfície. E a partir daí há um segundo problema geofísico, que é o quê? Que é porque é que ele não chega à superfície. Porque é, nestas condições todas, reparem, nós estamos a falar de movimentos de centímetros à superfície, de ilhas que se afastam umas das outras. Estamos a falar de uma situação em que há grandes valores de energia envolvidos. Mas, na verdade, São Jorge, porque é que a ilha de São Jorge parece uma espada? Esse é o primeiro problema. Porque é que parece uma espada? Porque é que não tem um aparelho vulcânico? Porque é que não tem um cone como as outras? E a ideia... existem vários trabalhos científicos feitos sobre isso. O essencial é que é uma ilha que se desenvolve ao longo de uma zona fraturada. E ela, na verdade, é como se fosse uma injeção magmática ao longo de uma fratura. Quer dizer, em vez de ser um tubo de lava, é um dique de lava que vai... Desde a profundidade. Que tem tido vários episódios. Aliás, a própria configuração da ilha, que é bastante alta, mas digamos, depois tem as tais fajãs, que são assim umas ondas de alguma forma derrocadas, formam assim umas plataformas junto ao mar, às vezes com uns pequenos lagos, umas pequenas lagoas. É típico de uma situação dessas, não é? Portanto, e vai continuar a haver derrocadas, porque estas zonas digamos, não posso chamar a riba, mas é algo parecido com isso, não é? Portanto... Pois, e mais uma vez, tal como o sismo evocava o sismo, a atividade vulcânica evocava a última erupção de 1808, que é a erupção da Ursulina, que dá a tal situação em que a igreja fica submersa por lava. Dá um fenómeno vulcânico que é bastante não é bem vulgar nem invulgar, mas pronto, que é altamente perigoso, que é a chamada nuvem ardente, em que o céu fica marcado por uma mistura de cinza, de material incandescente, e muito rapidamente, portanto, rapidamente é capaz de incinerar qualquer coisa. Pois, portanto, há um outro exemplo histórico muito mais conhecido, que é o de... Nós já falámos dele, por acaso, aqui a propósito de um assunto completamente diferente, que é o Monte Pelé na Martinica. Lembras-te que falámos disso? Por causa de... Foi usado esta erupção, que foi em 1902, portanto, quase 100 anos depois dessa da ilha de São Jorge, foi aquela erupção que serviu de argumento no Congresso dos Estados Unidos para optar pelo Panamá e não pela Nicarágua para abrir o canal do Panamá. Já fizemos a programa. E este é só que, apesar de tudo, devemos lá ver, né, em São Jorge há umas dezenas de pessoas que são instantaneamente incineradas. Eu diria, do ponto de vista do efeito sobre as pessoas, talvez seja aquilo que mais se aproxime do que foi Pedrógão. Compreende-se? Sim. Mas no caso... Sim, temperaturas brutais, não é? As pessoas às vezes ficavam rapidamente, instantaneamente, portanto ficavam no seu local, se estivessem sentadas, ficavam sentadas. Enfim, aqui são dezenas, no Monte Pelé foram 30 mil, portanto foi uma catástrofe. 30 mil mortos, e portanto é uma coisa terrível, e portanto em São Jorge, isto foi exatamente há 217 anos, portanto que São Jorge teve esta experiência, e portanto, como se compreenda, a emoção que está ligada aos acontecimentos de 22, ou aos de agora, é sempre muito grande. Essa memória está de facto muito presente nas pessoas. Assim, as pessoas, quer dizer, estamos a falar com populações que estão habituadas a sentir a terra tremer, menos habituadas a vulcões. Porque a todos os efeitos aquilo não é a Islândia. A Islândia há sempre um vulcão que está a deitar fumo, não é? Ali é um bocadinho mais... Mas há outros fenómenos de vulcanismo superficial, porque há fumarolas... Sim, há as furnas. Há as câmaras magmáticas que mergulham praticamente dentro da Terra, e eu diria que os açorianos têm todos uma grande ligação a esta telúrica, a esta realidade. Da erupção da Ursulina, além da igreja que está ainda hoje subterrada, existem aurelas, existem descrições pictóricas do que aconteceu. Portanto, não é uma coisa que seja apenas história sem documentação. E, portanto, e os Açores tiveram os capelinhos. E os capelinhos foram em 1957, 58, foram uma experiência também muito, muito, muito importante para os Açores. Não só porque no Faial
há a formação, portanto, de uma pequena ilha que hoje em dia já praticamente desapareceu no mar. Quer dizer, a ilha, aliás, é muito interessante ver os desenhos que o Orlando Ribeiro fez na altura. Aquilo começa-se por formar uma ilha, depois a ilha junta-se à terra. Hoje, quando se lá vai, isso é muito visível porque nós temos um farol semi-soterrado que fica no meio da terra, não fica no cabo, não é? Depois temos o cone vulcânico dos Capelinhos, que já, entretanto, já caiu metade, não é? Já se foi desfazendo. Está lá, aliás, a ser... Existe lá um centro interpretativo, mesmo em frente aos Capelinhos, que vale a pena visitar e que tem hoje, não sei bem que ligação, mas se não tem, irá ter uma ligação com o Ciência Viva. Mas existe já muito trabalho feito localmente e existe os únicos grupos, vá lá, de vulcanologia portugueses que têm significado científico são os Açores, como é evidente, porque são as pessoas que realmente conhecem bem os processos vulcânicos. Eu devo dizer que em tempos, por causa de um outro projeto, fui mais que uma vez lá para tentar, até por causa de um documentário, tentar perceber como é... Aquilo é uma zona que, do ponto de vista, não agora da geologia, mas da biologia também é muito interessante. Estamos a falar de uma área completamente... que fica estéril, não é? Portanto, entre o calor, entre a matéria nova que vem à superfície e que não tem vida, e a vida que é morta pelas cinzas, pelos calores, pelos fumos, por tudo aquilo fica uma zona completamente estéril. E uma das coisas mais interessantes é perceber como é que esse mundo estéril é recolonizado, sobretudo numa ilha, onde não há à volta tanta coisa como no meio que não seja uma ilha. E, portanto, temos uma situação onde ao longo de, enfim, já passaram quase 70 anos, não é? Vai fazer para o ano 70 anos, aquilo que se verifica é que não há nenhuma árvore, nenhum arbusto naquela zona. Ainda é tudo de vegetação muito térrea, muito baixa, não é? E, curiosamente, a maior parte delas é aquilo que nós chamamos espécies invasoras. Portanto, estas exóticas não sabem até que ponto é que elas abrirão espaço para outras. Há umas que seguramente será muito difícil, são canas, também é muito complicado cá, outros são chorões, por exemplo. É difícil, por exemplo, que entrem as urzes açorianas, mas seja lá como for, há aqui é muito interessante seguir todo este processo, e há uma dúvida, se alguma vez haverá ali arbustos antes daquilo se derruir tudo, não é? Portanto, porque aquilo está, como algumas dos outros, quer dizer, tu falaste há pouco, pode-se afundar, e além disso há o mar que vai deitando aquilo abaixo, não é? Aqui tem muita erosão. Este é a tal luta entre o processo construtivo e o processo destrutivo. O eixo que passa pelo Faial é um eixo em abertura, obviamente, mas também existe aqui alguma capacidade do sistema vulcânico tentar vencer esta guerra. E sabes que o sistema vulcânico tem às vezes uma grande vantagem, é que ele é mudo. Ou seja, uma das coisas interessantes de um artigo publicado agora recentemente na Nature pelo Higgs e vários outros coautores que têm a ver exatamente com estes dados que foram recolhidos em particular durante a crise de São Jorge, é mostrar que uma boa parte da subida do dique sobre São Jorge foi não sísmico. Portanto, não foi isso que gerou os sismos. Então o que é que foi? Os sismos são gerados depois no reajuste da litosfera. Mas ele sobe traiçoeiramente na litosfera, o dique sobe silenciosamente. E quando há o vulcão dos Capelinhos, é situação diferente, há muitos sismos associados, há uma grande até descida, uma grande suficiência da própria ilha. A ilha desce à medida que o material vulcânico se propaga para noroeste, não é? Formando depois os Capelinhos, e é interessante as pessoas lembrarem-se que naquela altura, estamos no fim da década de 50, o grande amigo dos açorianos, aquele que realmente se propôs recebê-los imediatamente, sem discussões, e dar a todos uma oportunidade de uma vida melhor, foi na altura um senador de Massachusetts, menos conhecido do que seria depois, chamado John Kennedy. John Kennedy, pois, exatamente, e aliás... Isso é também curioso, porque depois vai haver pessoas que dessas idas para os Estados Unidos que vão ter influência noutros domínios. Agora, esta probabilidade de acontecerem mais acontecimentos destes, portanto, mais erupções,
com grande é, não é? É significativa. É assim, é difícil num sistema deste género, como em qualquer sistema geológico, fazer uma previsão sobre regularidades. Existe um geólogo português, que é o José Madeira, que fez várias análises históricas sobre o aparecimento de vulcões dos Açores e em cujo prova pública que apresentou, penso que era o doutoramento, dava como um número mágico 70 anos. Certamente, como sabes, a distância que nos separa do vulcão dos Capelinhos. Portanto, podemos estar à espera quer dizer, podia ter sido esse, não é? Às vezes podia ter sido este, pode ser outro, mas que há capacidade dos Açores de ter erupções vulcânicas significativas, há. Isso tem que ser compreendido. Mas essas são mais prováveis em São Miguel, porque eu já percebi, porque é uma ilha que está em ascensão, e neste sistema Faial, Pico, São Jorge. Menos provavelmente. São Jorge nunca foi uma zona que se tivesse. É apenas a questão dos sismos lá serem muito energéticos. Sim, mas também tivemos a erupção de 1808. Portanto, elas podem acontecer, não é? Elas podem acontecer e, portanto, é interessante pensarmos que, mesmo que os mecanismos de haver uma erupção não sejam exatamente iguais nas diferentes ilhas, nós temos ilhas que criaram caldeiras, temos ilhas que ainda não criaram caldeiras, como o Pico, temos ilhas que nem sequer têm aparelhos vulcânicos arredondados e belos, como é o caso de São Jorge, mas todas elas têm capacidade de, à sua maneira, produzirem acontecimentos vulcânicos altamente prejudiciais para as pessoas e altamente perigosos. Mas nós, por exemplo, há uma coisa que é fascinante naquilo que tu contaste, que foi a capacidade de observar e de prever que pudesse haver um vulcão. Coisa que nós não podemos fazer com os sismos, não é? Portanto, quando é que pode haver um grande sismo? É a primeira vez que se consegue fazer isso nos Açores? Não. Os Açores sempre têm tido muita atenção, têm grupos científicos de vulcanologia desde há muitas décadas. É perceber que desde o Machado, Frederico Machado, até ao Vítor Hugo Forjás, até agora ao grupo, que eu chamo de João Gaspar, mas não era só o professor João Gaspar, é todo o grupo que está à volta do IVAR, sempre tiveram uma grande capacidade de manutenção. O que não temos conseguido talvez fazer é uma integração tão boa como poderemos da informação dos vários tipos que existem. Porque há GPS, já houve declinómetros, há sensores de gases, há muita tecnologia a trabalhar e há muitas disciplinas que trabalham em conjunto. Talvez fosse possível dar mais um pequeno salto de integração. Mas hoje em dia, devido em particular ao Sentinel, as imagens SAR, as imagens que são utilizáveis para ver os movimentos do solo são gratuitas. Estão disponíveis com uma periodicidade de meia dúzia de dias e, portanto, permitem hoje em dia uma grande recorrência nas medições. Há outros satélites neste momento que já estão no ar, tanto um indo-americano, que é mais recente, como outros satélites europeus estão agora a ser lançados, que vão ainda aumentar mais a frequência. Quanto maior for a frequência, mais capacidade nós teremos de detectar estes movimentos de solo. E onde é que houve esses movimentos mais recentemente? Eu julgo que em São Miguel, aqui há uns tempos, também houve uma coisa parecida, uma erupção. A magma via por cima e parou antes de chegar cá acima, na zona das Furnas. Houve uma situação de sismicidade em que os sismos eram cada vez mais superficiais, mas é preciso também pensar numa coisa que é o seguinte: estes sistemas de medição de variações da posição do solo precisam muito de refletores, de coisas que sejam identificáveis de uma imagem para outra. As ilhas têm muita vegetação, são um bocadinho mais difíceis. A construção também pode servir para alvo, mas é evidente que São Jorge até tem uma configuração muito boa para ser observado. São Miguel é mais difícil, é mais coberto. E o Pico tem outro problema, que tem uma grande diferença de altitudes e, portanto, tem muitos efeitos atmosféricos que têm que ser corrigidos. Tem-se progredido bastante, apesar de tudo, na capacidade de medir e integrar informação, mas ainda não estamos na fase de ter um sistema de inteligência artificial que nos telefona a dizer o que é que vai acontecer. Bem, relativamente ainda ao que aconteceu na ilha de São Jorge, tu na altura, ainda há bocado deixaste uma coisa por acabar, que é porque é que não chegou cá acima.
Portanto, o que é que pode eventualmente explicar isso? Não é? Aparentemente, de acordo com o que está agora publicado e a análise que é feita, é que as próprias falhas que permitiram a subida foi também quem permitiu o escape dos gases que fez parar a subida. Mas os gases escaparam-se para onde? Os gases escaparam-se lateralmente para o mar e para a atmosfera. Conseguiu-se detectar. E alguns deles foram detectados seguramente pelos sensores geoquímicos. Mas estamos a falar de uma coisa que correu, vamos lá ver, uma semana. Perceba-se que isto é tudo muito, muito rápido. E apesar de tudo, se houve acontecimento que foi, eu diria, acompanhado, gerido e controlado de forma magistral, foi este. É claro que sabes que a proteção civil tem sempre este drama. Quando as coisas correm bem, parece que não tiveram importância nenhuma. E quando as coisas correm mal, é que têm grande importância, o que significa que o que é bom nunca é mesmo nunca é elogiado, não é? E só o que é mau é que aparece nas notícias. Mas isso olha, é um velho good news, no news, é o que nós dizemos às vezes, isto é, boas notícias não são notícias, por muito, e na nossa vida particular também é assim, se nós não telefonarmos quando chegamos se telefonarmos quando chegamos depois de uma viagem é porque as pessoas ficam aflitas o que é que aconteceu para estar a telefonar, não é? Mas é interessante a gente perceber que na sequência destes acontecimentos vulcânicos dos Açores formou-se uma enorme comunidade açoriana nos Estados Unidos, que hoje em dia tem mais de 1,5 milhão de descendentes. Muitos políticos conhecidos em ambos os partidos do bipartidarismo americano. Eles agora vêm cá de vez em quando trazidos pela FLAD. Exatamente, vêm cá muitas vezes. Vão aos Açores ainda mais do que vêm a Lisboa. E um dos quais chegou a secretário de Estado de Energia foi o Ernesto Muniz, que eu tive até, aliás, o prazer de conhecer. Ernest Muniz. E que foi professor no MIT e foi secretário de Energia da Administração Obama, e uma pessoa muito ligada à transição energética, e outros que são menos conhecidos, mas são igualmente importantes, porque, como sabes, no fim dos fins, o que fica são os sabores. E a culinária açoriana, apesar de, como se costuma dizer, frugal, às vezes a culinária frugal é mais apetecível, deixou nos Estados Unidos uma grande tradição, não só das sopas de Espírito Santo, como da massa sovada, que se chama, tem outro nome, como sabem, muito parecido na Madeira, a sopa de couves açoriana, e tudo isto, em particular, está ligado às festas de Espírito Santo, que se continuam a manter na maioria das comunidades. E que são festas particularmente, digamos, até ligadas a uma iconografia muito, muito, muito interessante em todas as ilhas e diferentes. As ilhas não são iguais, não é? Nós temos uma festas do Senhor Santo Cristo, por exemplo, não é exatamente de Espírito Santo, em São Miguel, em Ponta Delgada em concreto, mas depois, por exemplo, temos todos os mistérios na Ilha Terceira. E quando vamos para estas ilhas mais pequenas, digamos assim, temos tradições, por exemplo, a tradição das touradas à corda, é uma coisa também, enfim. Hoje em dia muitas pessoas não gostam, mas a tourada à corda é uma tourada em que o homem e o animal estão muito numa posição de igualdade, não é? E sabes, na verdade, mais uma vez retomamos sempre o velho problema. O que se mantém no tempo são estas coisas. É a cultura, são as tradições que acabam por transmitir aquilo que é a nossa história para outras latitudes. Pois, bem, e já percebi que tu, pelo menos, já tens há um projeto de investigação chamado Cultura Portuguesa na Universidade de Massachusetts, numa das universidades de Massachusetts, não é assim? Onde há precisamente uma comunidade grande, onde era também o Kennedy e a família Kennedy. Não sei se alguma vez tiveste a oportunidade de lá estar a provar estas coisas. Eu só provei estas coisas nos Açores propriamente ditos. Eu também. E, aliás, aconselho não só uma visita aos Açores, como o percorrer o vulcão dos Capelinhos, percorrer São Jorge, que é uma ilha magnífica, e pensar que às vezes a natureza pode surpreender-nos com situações que são... Quem tiver mais coragem, suba ao pico, não é? E quem tiver mais coragem, suba ao pico. Acho que eu nunca fiz isso, é um dos planos de minha vida, subir ao pico e poder ver o nascer do sol lá de cima, que acho que é o mais bonito. E é bom que sejas rápido, porque algum dia aquilo pode desaparecer. Pode saltar a tampa do pico. Bem, salta a tampa, mas enfim, digamos que o pico ainda continua a ser neste momento a montanha mais alta de Portugal. Houve uma altura que era em Timor, agora é o pico, mais alto que a Serra da Estrela.
Mas nós, por hoje, ficamos por aqui. Acabamos mais um Eu Resto a Ciência. Reencontramos-nos dentro de uma semana.